Tem um versículo na Bíblia que quase ninguém comenta. Ele não está escondido, pelo contrário, está exposto à vista de todos, mas poucos conseguem enxergar o que ele realmente diz. Não porque seja difícil, mas porque ele confronta diretamente o sistema invisível que sustenta a vida da maioria. Esse versículo é um código, não um código moral, religioso, doutrinário, mas um código de prosperidade, de ativação espiritual. Um fragmento do Criador que, se compreendido, pode quebrar maldições familiares, curar traumas silenciosos e colocar um buscador num caminho de verdadeira manifestação. E talvez você nunca tenha ouvido ele assim. Antes de revelar qual é esse versículo, quero que você sinta isso. Você já se perguntou por que alguns vivem milagres e outros, mesmo com fé, continuam no deserto? Por que a promessa parece funcionar para uns, enquanto outros passam a vida tentando merecer algo que já foi dado? Napoleon Hill dizia: a fé é o único conhecido antídoto contra o fracasso. Mas ele não falava da fé passiva, religiosa que espera. Ele falava da fé que decide, age, vibra. A fé que impõe sua visão ao invisível e recusa qualquer versão da realidade que não seja coerente com seu chamado. E é isso que esse versículo provoca. É como se Deus tivesse deixado uma senha no meio de tantos salmos, provérbios, parábolas. Uma senha que não exige esforço, mas consciência. Não exige sofrimento, mas presença. Não exige merecimento, só aceitação. Talvez você ache que já ouviu esse versículo. Talvez até o tenha recitado. Mas será que você o compreendeu com o coração desperto? Porque quando isso acontece, algo muda. Não por fora, mas por dentro. E tudo que está do lado de fora se curva. Seja muito bem-vindo a essa jornada. Fique até o final, porque não vamos só revelar o versículo mais poderoso. Vamos ativá-lo em você. Você vai sair daqui com um novo campo vibracional. E no final, vou te dar uma prática sagrada para codificar essa chave na sua mente subconsciente. Mas agora respira, porque isso não é um vídeo, é um chamado. A Bíblia é um campo de energia viva. E cada versículo, uma antena que pode sintonizar a mente humana com a frequência divina. Mas alguns versículos são portais. E esse, que quase ninguém vê com os olhos certos, está em Romanos 4,17. Como está escrito: por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. Chama as coisas que não são, como se já fossem. Leia de novo. Chama as coisas que não são, como se já fossem. Essa é a senha. Essa é a tecnologia do Criador. Não é metáfora, não é poesia, é literal. É a forma como Deus manifesta a realidade. E o segredo para você sair do ciclo de escassez, medo, comparação e dúvida. É o versículo que revela o modus operandi da fonte. E mais do que isso, é o convite para você operar da mesma forma. Neville Goddard dedicou toda a sua obra a isso. Segundo ele, imaginar algo como se já estivesse realizado é o mesmo que dar àquilo um corpo invisível, e tudo que tem corpo no invisível, uma hora se manifesta no físico. Bruce Lipton confirma: o cérebro não distingue o que você imagina da realidade. Se você vive uma imagem mental com emoção, o corpo reage como se aquilo já estivesse acontecendo. A ciência já provou o que o versículo diz há mais de 2000 anos, mas não basta saber, é preciso viver como se já fosse. Uma seguidora chamada Eliane escreveu meses atrás, contando como esse versículo curou sua vida financeira. Ela estava afundada em dívidas, sem renda fixa e com um filho pequeno. Num culto de quinta-feira, ouviu esse versículo, mas dessa vez, ele entrou. Ela não entendeu apenas com a mente, ela sentiu. Voltou para casa e fez algo que parecia loucura. Montou uma pasta de contas pagas, imprimiu boletos vencidos e carimbou cada um com uma frase: pago em nome de Jesus, porque já é. Ela passou a declarar: obrigado, Deus, porque eu já sou próspera. Mesmo sem ver, eu sei. 2 meses depois, foi chamada para um trabalho remoto, que pagava mais que qualquer coisa que já tinha feito. Mas o mais estranho, segundo ela, foi o seguinte: antes do emprego aparecer, ela já não sentia mais medo. Ela já se sentia rica, já andava como se tivesse, já dormia em paz. O dinheiro veio depois, porque quando você ativa esse versículo, o mundo deixa de ser sua causa e passa a ser seu efeito. Você já pensou que talvez esteja esperando o que só virá quando você parar de esperar? Esperar é declarar ausência, é afirmar: ainda não tenho.
E esse versículo ensina exatamente o oposto. Declare como se já fosse. Sinta como se já tivesse. Viva como se já fosse real. Não é ilusão, é cocriação. Porque tudo que você vê agora, um dia foi invisível. E tudo que você deseja já existe em um plano superior. Está esperando ser chamado. Hoje, você vai fazer um ato simbólico. Simples, mas poderoso. Feche os olhos agora. Respire profundo 3 vezes. Sinta um desejo específico que você carrega. Financeiro, emocional, físico, não importa. Agora declare em voz firme, como se já estivesse em suas mãos. Eu recebo, porque já é, porque já foi, porque em Deus sempre foi meu. Depois, no silêncio do seu quarto, repita esse versículo em voz alta. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Sinta o poder se instalando no seu corpo. Não importa a sua religião. Esse é um ato de consciência, não de crença. E se você viver os próximos 7 dias como se tudo já estivesse resolvido? Como se você já tivesse recebido a resposta? Como seria seu rosto, seu andar, sua energia? O céu não responde ao desespero. Ele responde à certeza. Napoleon Hill afirma: o que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Mas há uma condição escondida aqui. Você precisa viver como se já tivesse alcançado. Essa é a frequência que transforma. Esse é o código que desbloqueia o que está retido. Esse é o versículo que ninguém te ensina. Porque se você viver isso de verdade, você se torna livre, independente, autor da própria realidade. E o mundo não sabe o que fazer com alguém que não precisa mais pedir permissão para ser abundante. Tudo começa com uma escolha invisível. Antes do gesto, da fala, da oração, existe uma vibração sutil que nasce dentro de você. É ali que tudo é decidido. Romanos 4,17 não é uma recomendação espiritual. É uma revelação sobre o modo como a criação opera. É como se Deus estivesse dizendo: olha, eu não reajo ao que vejo. Eu crio o que vejo a partir do que escolho sentir. E quando você lê isso com os olhos certos, percebe o que Napoleon Hill quis dizer ao afirmar: a única limitação real do ser humano é aquela que ele aceita como verdadeira. O versículo ensina que o mundo visível não é um reflexo do passado, mas um espelho do presente interior. O que você sente, o que você vibra, o que você declara, não é consequência, é causa. Essa é a inversão mais radical que um buscador pode viver, e talvez por isso tão poucos a vivem. Desde pequenos, fomos treinados para reagir. Reagimos a números na conta, a mensagens no celular, a gestos das pessoas, a calendários, datas, boletos, mas essa forma de viver é uma prisão, porque ela nos coloca como efeito, nunca como causa. Só que a Bíblia ensina exatamente o contrário. E Romanos 4,17 é a declaração mais clara disso. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Isso é mais do que fé. É uma tecnologia espiritual. É um princípio criador. Imagine o seguinte: um arquiteto entra num terreno vazio. Ele não vê nada ali, mas por dentro ele enxerga tudo. Enxerga os cômodos, as cores, os acabamentos. E ao olhar para o vazio, ele diz: ali vai estar a porta principal. Não há porta alguma, mas ele fala como se houvesse. Isso é o que o versículo revela. A verdadeira prosperidade começa antes da matéria. Ela nasce no espaço onde tudo é possível. Joe Dispenza explica que a mente humana, quando treinada, pode entrar em estados cerebrais que literalmente acessam o campo quântico das possibilidades. E o que define o que será manifestado é a combinação de intenção plus emoção. É isso que chama as coisas que ainda não são, como se já fossem. Você já se perguntou por que algumas afirmações funcionam e outras não? Porque às vezes você diz "eu sou próspero" e não sente nada, mas em certos dias algo vibra de verdade? A diferença está na raiz da declaração. Não é o que você fala, é de onde você fala. E é por isso que esse versículo não é para ser apenas lido. Ele precisa ser vivido. Você precisa chamá-lo de dentro. O Anderson era um vendedor autônomo. Nunca conseguia ultrapassar certo limite de renda. Achava que era o mercado, a concorrência, o governo. Um dia, num momento de desespero, entrou numa igreja em silêncio. Não havia culto, nem pastor. Apenas uma Bíblia aberta no altar. Ele se aproximou e leu como se fosse a primeira vez. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. Na hora, caiu de joelhos. E ali, naquela tarde, decidiu viver diferente. Voltou para casa e começou um ritual diário. Sentava-se, respirava fundo
e visualizava seus clientes sorrindo, sua conta cheia, suas metas batidas. Mas fazia algo mais importante. Ele sentia gratidão como se já tivesse acontecido. Não era fingimento, era treino. 2 meses depois, sua renda triplicou e nunca mais voltou ao nível anterior. O que mudou? A vibração dele. Ele parou de viver como vítima e começou a viver como criador. Você não manifesta o que deseja, você manifesta o que acredita já ser seu. Romanos 4,17 é um convite para abandonar o tempo cronológico, porque no reino de Deus não existe vai acontecer, só existe já está feito. E quando você começa a viver a partir desse lugar, as portas se abrem onde antes havia muros, as pessoas certas surgem, o dinheiro chega, a cura aparece, mas não porque você implorou, e sim porque você entrou em sintonia com a natureza de Deus. E Deus não pede, Deus declara. Você quer mudar sua realidade? Então pare de descrever o que vê e comece a declarar o que escolhe viver, mesmo que não haja sinal algum, mesmo que pareça loucura, porque o versículo não diz: Deus chama as coisas quando elas começam a aparecer. Diz: Deus chama as coisas que não são, como se já fossem. Essa é a origem da verdadeira riqueza. Tudo mais é consequência. A realidade não é estática, ela é maleável, flexível como água diante de uma vibração superior. Romanos 4,17 revela isso sem filtros. O que você chama com fé, vem, mas o que você duvida, foge. E o detalhe mais ignorado desse versículo é a ordem dos acontecimentos. Primeiro você chama, depois aquilo se torna. A chamada vem antes da manifestação. O mundo responde ao que você transmite. E esse chamar de Deus, descrito no versículo, não é uma palavra falada, é um campo vibracional. Bruce Lipton confirma: as células do nosso corpo reagem mais à energia do que à química. E não somos feitos de química apenas, somos campos de energia em interação com um universo sensível. Quando você começa a vibrar como se já fosse próspero, amado, curado, a realidade ao redor começa a se reestruturar, porque ela foi feita para obedecer frequências, não vontades. Você se lembra da última vez que sentiu verdadeira certeza sobre algo? Aquela paz silenciosa, como se o universo dissesse: já está feito. Talvez tenha sido num relacionamento, numa decisão importante, num momento em que tudo parecia incerto, mas você estava convicto. E então, tudo conspirou a favor. Não foi mágica. Foi campo. O seu interior se alinhou ao padrão do já é, e o mundo externo não teve escolha senão responder. Esse é o segredo oculto do versículo. É sobre identidade vibracional. Joe Vitale chama isso de estado de ser magnético. Ele explica que você não atrai o que quer, atrai o que você é. Ou seja, se você vive sentindo que algo está faltando, o universo ecoa: falta, falta, falta. Mas se você respira gratidão como quem já recebeu, o universo responde: entrega, entrega, entrega. Essa é a linguagem do invisível. Carlos era empresário, mas estava à beira da falência. A pandemia destruiu contratos, fornecedores, tudo. Decidiu vender o pouco que tinha e recomeçar. Mas com uma diferença: fez um pacto silencioso com Deus. Todo dia, às 6 horas, declarava: obrigado porque meus clientes voltaram. Obrigado porque tudo prospera. Obrigado porque já é. Mesmo com a conta negativa, mesmo com o aluguel atrasado, ele chamava as coisas que não eram como se já fossem. 6 semanas depois, um ex-cliente entrou em contato oferecendo uma parceria. Hoje, sua nova empresa fatura 5 vezes mais do que antes da crise. Mas, segundo ele, o maior milagre não foi o dinheiro, foi o estado de presença e fé inabalável que ele construiu. Essa é a resposta do campo. Quando você vibra o que deseja ser, a realidade não resiste. Hoje à noite, antes de dormir, deite-se em silêncio. Feche os olhos e pergunte a si mesmo: como seria minha vida se tudo o que eu desejo já fosse real? Sinta, não imagine apenas. Viva isso por dentro. Respire dentro dessa cena. Fique ali, em silêncio, por 5 minutos. Não tente pedir, não tente manipular. Apenas seja. Esse estado silencioso é o que molda o campo, e esse silêncio cheio de certeza é a linguagem que Deus entende. Você não precisa convencer Deus, você só precisa entrar em concordância com Ele. E esse versículo é o modelo. Chame o que ainda não é, com a certeza de quem já recebeu, porque a realidade responde à ousadia dos que não duvidam. A dúvida atrasa, o medo paralisa, mas a certeza vibra, ecoa, invade o mundo físico
como uma onda que não pode ser detida. E se você aprender a chamar, não por desespero, mas por convicção, vai perceber que o céu nunca esteve longe. Ele sempre esteve esperando sua vibração correta. Existe um abismo entre o que alguém fala e o que alguém emana. E muitas vezes é nesse abismo que morre a manifestação. Romanos 4,17 não diz apenas para declarar, diz para chamar. E chamar é diferente de pedir. Chamar é afirmar com intimidade, com autoridade, com identidade. Você chama aquilo que sente como seu. Você chama um amigo, mas não chama um estranho. Você chama um filho, não um desconhecido. A palavra no versículo carrega exatamente essa energia. Deus chama o que não existe, como se já fosse dele, como se já estivesse ao alcance da sua mão. E aqui está a maior revelação. Quando você entra nesse eixo vibracional, você para de ser um mendigo espiritual e se torna um co-criador consciente. Rhonda Byrne dizia: você é um imã vivo. Atrai para a sua vida aquilo que mais pensa, mas principalmente aquilo que mais sente. E isso nos leva a uma verdade difícil de engolir. Não é o que você quer, é o que você acredita já ser seu que determina sua realidade. Por isso, tanta gente reza, mas não manifesta. Declara, mas não sente. Fala, mas o campo não responde. Porque o universo não ouve palavras, ele ouve frequências. Quantas vezes você repetiu afirmações sem presença? Quantas vezes disse "eu creio" com os lábios, mas o coração tremia de dúvida? Quantas vezes pediu por prosperidade e imediatamente lembrou da conta bancária vazia? Isso não é sua culpa, é o treinamento do mundo, mas agora você sabe mais, e saber te faz responsável. Você pode reverter essa vibração agora, neste exato instante, se escolher. A Sandra enfrentava uma doença autoimune. Os médicos eram claros: incurável. Ela poderia apenas controlar, mas ela decidiu outra coisa. Todos os dias, ao acordar, colocava uma mão sobre o peito e dizia: obrigada, corpo, por estar saudável. Obrigada, Deus, por me devolver a energia. Obrigada porque já é. A dor continuava, mas ela continuava também. Durante 90 dias, fez isso sem parar. No 91º, algo mudou. A dor desapareceu. Os exames que antes mostravam inflamações constantes estavam normais. Os médicos não souberam explicar, mas ela soube, porque, segundo suas palavras, eu parei de me ver como doente e comecei a chamar minha cura como se ela já fosse minha. É isso. Esse é o eixo. A realidade não responde ao seu sofrimento, ela responde à sua coerência. Quando o que você pensa, sente e declara vibram na mesma linha, o milagre deixa de ser raro e passa a ser padrão. Hoje, escreva no silêncio da sua alma 3 coisas que você deseja manifestar, e ao lado de cada uma, escreva como você se sentiria se já tivesse. Depois, escolha uma delas, a que mais vibra em você, e repita por 3 dias. Obrigado, Deus, porque já é. Simples, mas potente. Faça isso com convicção, não com pressa, com fé firme, não com expectativa ansiosa, porque quando a alma vibra gratidão antes da chegada, o universo acelera a entrega. Talvez ninguém tenha te ensinado isso. Talvez até hoje você tenha vivido tentando agradar a Deus, quando tudo o que Ele queria era que você aprendesse a agir como Ele. E agir como Ele é isso: chamar o invisível como se fosse visível, andar como se já tivesse, agradecer como quem já recebeu, declarar como quem tem certeza. Essa é a verdadeira fé. A fé que move montanhas, a fé que modela o campo, a fé que ativa a palavra. E quando isso acontece, você se torna não apenas um filho, mas um reflexo vivo do Criador. Você não é só alguém que lê esse versículo. Você é alguém que pode se tornar esse versículo em carne viva. Romanos 4,17 não é apenas sobre Deus. É sobre como Deus se manifesta através de você. Porque quando a Escritura afirma que Ele chama o que não é como se já fosse, está dizendo que o padrão divino é chamar e não reagir, criar e não esperar, declarar e não duvidar. Você foi feito à imagem e semelhança dele. Isso não significa aparência física, significa estrutura espiritual. Você carrega a capacidade de acessar o invisível, de moldar realidades, de alterar frequências. Mas o que bloqueia esse poder? Identidade fragmentada, heranças mentais distorcidas, feridas internas que sussurram: você não merece. Mas merecimento não é o critério da manifestação. Identidade é. Quando você sabe quem é, você para de negociar com a vida. Você chama.
você ativa, você manifesta. Bob Proctor dizia: você nunca terá além daquilo que acredita ser. E essa é uma verdade espiritual profunda. Se hoje você tivesse total certeza de que é filho do Criador do universo, como olharia para seus problemas? Como se portaria diante de uma crise? Como oraria? Como declararia? Essa certeza muda tudo, porque quando sua identidade se alinha com sua essência divina, as portas param de ranger, elas simplesmente se abrem. Renato passou anos tentando mudar de vida, livrar-se de dívidas, vícios, ciclos repetitivos, até que ouviu um mentor dizer: você não atrai o que quer, você atrai o que você é. Na hora, a frase o confrontou. Então, quem eu estou sendo? Ele percebeu que, mesmo desejando uma vida abundante, vivia como vítima, falava como carente, pensava como alguém que precisava convencer a vida a ser boa. Na noite, leu Romanos 4,17 pela primeira vez, com outra visão, e entendeu: Deus me fez à sua imagem para que eu também chamasse as coisas como se já fossem. Ele passou 40 dias repetindo esse versículo, mas não como mantra, como identidade. No final desse ciclo, sua postura, sua fala, sua vibração, tudo tinha mudado. Conseguiu um emprego com salário triplo, abandonou um vício antigo, começou a escrever. Hoje, ajuda outros homens a saírem da mesma prisão mental. Ele se tornou palavra, palavra viva. E é isso que você também pode ser. Você não está aqui apenas para repetir o que já existe. Você está aqui para chamar o que ainda não existe, para manifestar ideias que ainda não foram vistas, para declarar curas que a medicina não explica, para viver sonhos que parecem impraticáveis, mas que Deus já escreveu no seu livro invisível. Porque quando você se alinha à identidade correta, você percebe: você não é alguém que lê promessas, você é a própria promessa viva. Hoje, fique em silêncio por 5 minutos diante de um espelho. Olhe nos seus próprios olhos. Não desvie, não analise o rosto. Olhe a essência e declare em voz firme: eu sou aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, porque o Espírito do Criador vive em mim, e hoje eu manifesto a realidade que ele já escreveu. Depois, escreva isso num papel e coloque onde possa ver por 7 dias. Deixe sua identidade ser treinada por essa frequência. Deixe essa palavra habitar sua carne, porque é assim que ela se cumpre. Talvez você tenha se esquecido de quem é. Talvez tenha vivido anos tentando agradar, compensar, merecer. Mas hoje algo te chama de volta ao centro, de volta ao nome que Deus te deu antes do mundo existir. E esse nome não é carência, culpa, fracasso, esperando a bênção. Esse nome é aquele que chama, aquele que ativa, aquele que já é. Você não está esperando, você está voltando ao seu trono interior. E nesse lugar, tudo se curva. Você já se perguntou o que é uma herança espiritual? Não estamos falando de terrenos, joias ou documentos. Estamos falando de algo mais antigo, mais puro, mais poderoso. A Bíblia está repleta de pactos, mas nem todos estão escritos com sangue. Alguns estão escritos com vibração. E esse versículo, Romanos 4,17, é um desses pactos, porque ele declara não só o modo de agir de Deus, mas a forma como ele espera que os filhos também se comportem. Não como súditos, não como pedintes, mas como herdeiros, herdeiros do modo de criar, do jeito de manifestar, do campo vibracional de certeza absoluta. Napoleon Hill dizia: riqueza começa com um estado de espírito, com uma clareza de propósito e uma fé ardente. E fé, segundo esse versículo, não é acreditar que vai dar certo. Fé é chamar como se já estivesse certo. Essa é a herança. A maioria das pessoas vive tentando alcançar o que já é seu, orando por algo que já foi liberado, se esforçando para merecer o que já foi prometido. Mas o herdeiro não pede, recebe e depois chama. O que você faria hoje se soubesse que tudo o que precisa já foi dado? Se soubesse que a cura, o dinheiro, o encontro, a paz não precisam ser conquistados, mas apenas ativados? Você ainda hesitaria? Ainda esperaria? Ainda oraria como quem mendiga? Ou começaria a declarar como quem carrega um decreto? Juliana cresceu numa família evangélica tradicional. Foi ensinada a servir, a ser obediente, a esperar a vontade de Deus. Mas sempre teve um sonho: empreender. Sentia que havia um dom dentro dela, mas também um medo. Medo de errar, de se afastar da vontade divina, de ser rejeitada.
Um dia, ouviu Romanos 4,17 numa pregação, mas não como doutrina, como código. A preletora dizia: você não manifesta o que merece, você manifesta o que você chama como se já fosse. Algo despertou nela. Ela começou a declarar: obrigado, Deus, porque minha empresa já é, porque meus clientes já estão vindo, porque meu serviço é semente no mundo. 2 meses depois, abriu seu primeiro negócio online. 1 ano depois, largou o emprego. Hoje, ajuda mulheres a ativarem seus dons espirituais. Juliana entendeu: a herança só se manifesta quando alguém a reivindica com fé. Você não veio ao mundo como mendigo espiritual. Você veio como herdeiro. E herdeiro tem linguagem diferente, postura diferente, energia diferente. Quando você se alinha ao versículo, algo muda. Você não fala mais como quem deseja, fala como quem já tem. E o universo entende essa frequência. Hoje, faça um ato simbólico de herança. Pegue um objeto simples, um anel, um colar, um papel com uma palavra. Segure com as 2 mãos e declare: eu recebo o que já é meu. A herança espiritual da criação consciente. A frequência do já é. A identidade do que chama e vê. Guarde esse objeto como um lembrete. Use quando sentir dúvida. Segure quando quiser lembrar quem você é. Deixe ele ser o selo físico de um pacto invisível. O mundo está cheio de pessoas esperando um sinal, mas o verdadeiro sinal já foi dado. Ele está escrito, está vibrando, está disponível. E hoje você foi convocado a sair da fila dos que esperam e entrar no círculo dos que manifestam. O versículo não é uma oração, é uma senha. É um lembrete de que sua boca carrega poder, de que sua vibração é uma ordem, de que sua identidade não é órfã, é real, viva, ativa. E tudo o que você precisa está a uma chamada de distância. Existe um momento sagrado entre o invisível e o visível. Um instante em que o que está no espírito atravessa para o mundo físico. Esse instante é chamado de fé em ação. Romanos 4,17. Não é sobre passividade espiritual, é sobre ser ponte. Deus chama o que não é, e então o que não era vem a ser. A maioria das pessoas vive desconectada dessa ponte. Vivem entre a esperança e a dúvida, entre o desejo e o medo. Mas a ponte só é atravessada por aqueles que decidem viver como se já fosse. Neville Goddard dizia: você não atrai o que quer, você atrai o que você sente ser verdade. Ou seja, você só atravessa o invisível quando seu campo vibra certeza. E essa é a ponte que esse versículo constrói. É um salto vibracional. É um estado de consciência onde você para de tentar mudar o mundo e começa a mudar sua vibração. E o mundo muda com você. Você sabe o que está entre você e a vida que deseja. Não é tempo, não é dinheiro, não é ainda não chegou. É apenas uma ponte não atravessada. Uma zona invisível onde sua identidade antiga ainda tem poder. Mas o versículo te chama para o outro lado. Chamar é atravessar. Mara queria recomeçar. Separada, com 2 filhos, desempregada, sentia que tudo estava parado. Um dia decidiu fazer algo diferente. Colocou uma roupa como se fosse a entrevista de emprego dos sonhos. Sentou-se diante do espelho e declarou: obrigado, Deus, porque eu já trabalho no lugar certo. Eu já estou sendo honrada. Eu já sou luz nesse novo ciclo. Naquela semana, uma ex-colega a indicou para uma vaga. Sem currículo, sem entrevista, foi chamada. Mas, segundo ela, o milagre não foi a vaga, foi a postura. Ela diz: eu atravessei a ponte antes do emprego chegar, e foi por isso que ele veio. Esse é o segredo. Você precisa viver como se já tivesse atravessado. Você pode ficar a vida inteira esperando um sinal externo. Ou pode decidir agora viver como se já fosse, vestir-se diferente, falar com mais firmeza, sorrir como quem já recebeu, agradecer como quem viu o milagre acontecer. Essa é a ponte. Não é feita de tempo, é feita de fé incorporada. Romanos 4,17 é o chamado a construir essa ponte todos os dias. Hoje, faça um gesto simbólico de travessia. Vista uma roupa que represente a pessoa que você quer ser. Ande pela casa com ela. Fale consigo mesmo no espelho com essa identidade. Declare: eu já atravessei. Eu vivo como quem já tem. Eu sou aquele que chama e vê. Repita isso até que seu corpo comece a crer, porque a mente só obedece àquilo que o corpo começa a incorporar. E quando você incorpora, o campo responde. Você consegue sentir? O invisível já está te tocando. Você já não é o mesmo. A vibração já mudou. A ponte já começou a se formar. Agora tudo o que você declarar carrega uma nova assinatura. Não é mais um desejo,
é uma senha, não é mais um pedido, é uma convocação. E o mundo ao seu redor já começou a se curvar. Porque você finalmente entendeu, chamar é trazer. Viver como se já fosse é a forma mais elevada de fé. Você não está aqui por acaso. Não chegou até essa mensagem por acidente. Você foi chamado. Chamado para lembrar. Chamado para ativar. Chamado para viver como o próprio milagre em movimento. Romanos 4,17. Não é um conselho, é um decreto, um espelho, uma tecnologia espiritual que, se vivida de verdade, transforma qualquer realidade. Deus chama as coisas que não são como se já fossem. E agora você também pode. Agora você sabe como. Agora a responsabilidade é sua, porque uma vez que você enxerga, não dá mais para fingir cegueira. Uma vez que você ativa, não dá mais para viver no modo espera. A partir de agora, cada palavra sua carrega frequência. Cada pensamento é uma semente. Cada gesto é uma assinatura no campo quântico. E o universo, que antes parecia distante, agora é extensão da sua vibração. Olhe para si agora. Sinta sua respiração. Sinta o sangue nas veias. Sinta o peso do que acabou de aprender. Você não é mais um observador. Você é co-criador. Você não é mais um receptor de promessas. Você é a promessa encarnada. Tudo muda a partir do momento em que você chama como Deus chama. Tudo se move quando sua boca se alinha com sua essência. E não importa quantos anos você passou esperando. Basta um instante de fé verdadeira para quebrar décadas de estagnação. Arnaldo tinha 62 anos. Acreditava que já era tarde, que o tempo da colheita havia passado. Até que ouviu Romanos 4,17 num vídeo e entendeu. Se Deus chama o que não é, quem sou eu para dizer que é tarde? No dia seguinte, acordou diferente. Vestiu-se como empresário, escreveu planos, ligou para contatos esquecidos, declarou, já é, porque em Deus nunca foi tarde. 2 meses depois iniciou seu primeiro negócio digital. Hoje, aos 63, tem liberdade financeira e emocional. E resume sua virada assim: eu parei de esperar e comecei a chamar. Essa é a herança. Esse é o legado. E vocês é a continuação dessa história. Hoje, antes de dormir, fique em silêncio, respire, sinta seu corpo e declare: eu sou aquele que chama, e tudo o que foi prometido já é meu. Hoje, me alinho ao que já foi escrito no céu. Hoje, não espero mais. Hoje, eu manifesto. Depois, deite-se em paz e permita que o versículo faça o resto. Ele já começou. E o invisível já está respondendo. Você carregava esse versículo há anos. Talvez até o tenha lido antes. Mas agora, ele entrou. Agora ele te viu. Agora ele te escolheu. Romanos 4,17 é mais do que uma frase. É o som do céu chamando você de volta ao seu lugar original. O lugar de quem não implora, não duvida, não adia. O lugar de quem declara, de quem vive, de quem chama e vê. Se essa mensagem te tocou, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Assim, essa semente alcança mais corações. E se inscreva, porque o próximo chamado pode ser o seu. E não se esqueça que nossa jornada está apenas começando. E agora, você não está mais sozinho. Estamos juntos nisso. Nos vemos no próximo vídeo.